Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar, Cristo há de... Olá a todos, mais uma vez aqui reunidos, pedindo a Deus que nos abençoe cada vez mais, com esse objetivo de trazer a doutrina espírita para você. Com isso eu estudo um pouquinho mais, né? E a gente oferece essa oportunidade para você conhecer a doutrina espírita. Esse é o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, com esse nosso desejo que chegue até você de uma forma simples, ou procurar fazer da melhor forma possível para que nós possamos compreender. Bom, esse é o nosso 8º encontro. Então vamos lá. Nós estamos hoje, como eu já disse, o nosso 8º encontro. Nós estamos falando desse contexto histórico do século XIX na Europa. A segunda parte é importante para que a gente possa compreender o todo, como é que a doutrina chegou, por que estava acontecendo no mundo, para que a gente possa realmente ter essa visão geral desse nosso trabalho, que é esse estudo sistematizado. Então, a gente está seguindo aí o programa, né, fundamental, esse tomo 1 dessa edição revisada da Federação Espírita Brasileira, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi muito importante, porque os Estados Unidos, quando fala independência dos Estados Unidos, eles foram assim, os primeiros, foram a primeira nação a absorver, né, a entender o iluminismo, que antes eles eram uma colônia da Grã-Bretanha, quer dizer, não era liberto, né? E ele estava assim, estava buscando, estava em guerra assim para que pudesse se libertar, né? Devido aos impostos cobrados pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, aos seus colonizadores. E aí surge a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que em 1776, e tem alguns nomes assim importantes, porque foi assinada lá na Filadélfia por 5 nessa declaração, que fala-se muito, né? Por 5 pessoas assim importantíssimas para esse momento, né? Que a gente fala de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, ou seja, são pessoas que foram assim que deram esse pontapé inicial nessa grande jornada de libertação. E por que tudo isso? Porque ela, com essa independência, ela foi importante, ela repercutiu assim teve uma grande repercussão na França, uma coisa assim que aflorou. E em consequência dessa dessa evolução, dessa repercussão tão grande, houve a Revolução Francesa. Quando a gente fala em revolução, é uma coisa triste, uma coisa né, que a gente fala às vezes vem trazer consequências, mas elas são necessárias, a gente vai entender isso, né? E aí, essa Revolução Francesa, ela foi considerada assim um marco que separou a idade moderna da nossa atual idade, que é a idade contemporânea, quando a gente vai falar a nível histórico. E aí, essa Revolução Francesa, aí a gente tem que entender porque, embora quem está falando em guerra, né, em momentos de atrocidades, momentos de conquistas, de derrotas, ela trouxe, assim, progressos culturais em todos os campos da humanidade. Então, se não foi no campo somente da Europa, da França, em todos os campos mundial, da humanidade de uma forma geral. Porque essa Revolução Francesa,
ela foi assim esse marco que considerou o século XIX como assim o século da razão, porque as pessoas começaram a ter essa ideia, essa mudança de pensamento, né? Porque o século XVIII ele já tinha sido considerado aquele século da luz. A coisa vem se preparando, a coisa não acontece de uma forma desordenada, né? E aí organizou-se a primeira coligação europeia contra a França, com os abusos que tinha. E lá no mundo espiritual, reuniu-se, né, os gênios da latinidade, né, os latinos, sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Quando a gente fala em latinidade, a gente entende aquele conjunto dos povos latinos, seus respectivos modos, a cultura, a maneira deles viverem, a maneira deles ser. E no momento, naquele instante, né, a política europeia estava centrada em uma figura. E a gente vai ver a importância dessa figura, né, que justamente era Napoleão Bonaparte. A gente pode falar em Napoleão Bonaparte, não sei como é que vocês, cada um que está assistindo, veem, ou já ouviram ver ele como mal, como bem, não sei como é que vê Napoleão Bonaparte. Mas a gente vai falar um pouquinho de Napoleão Bonaparte agora, porque a gente vai falar dessa Revolução Francesa e dessa importância. Por que Napoleão Bonaparte? Por que eu estou trazendo Napoleão Bonaparte e estou dando uma atenção especial para ele? Porque Napoleão Bonaparte, ele foi um estadista, foi um líder militar francês, mas ele ganha-se muito, muito destaque durante essa Revolução Francesa. Porque ele tinha fibra, então ele liderou muitas campanhas militares, ele venceu muitas guerras, ou seja, chegou a ser imperador dos franceses. E ele passa durante muito tempo nessa caminhada que a espiritualidade, a gente vai ver mais tarde, que a espiritualidade tinha determinado para ele um compromisso dele na espiritualidade. Só que a despeito desses inegáveis benefícios sociais que traz ele com a Revolução Francesa, que na realidade teve anos de terror, anos de muita dor, de muito sofrimento, né? Napoleão, ele se aproveita disso, dá um golpe de Estado, né? Nesse final desse século, né? Chamado golpe do 18 Brumário, e nessa situação, então, ele traz realizações, ele passa a ser esse imperador, e na realidade ele traz grandes realizações, porque Napoleão ele vai promulgar uma nova Constituição. Mas olha só as coisas importantes que a gente tem que entender da história, né? Ele faz uma concordata com a Igreja Católica, entra em acordo com ela, que ele retorna os padres, né, para o território francês, aqueles que tinham sido expurgados, tinham sido expulsos da sua terra. Ele faz a criação do Banco Francês e do Franco. E lembrar que o franco, ele durou até a entrada, até a chegada do euro, não faz tanto tempo aí. Ele reestrutura o aparelho burocrático. Ele faz a centralização do poder após anos de estabilidade, depois dessa Revolução Francesa. Ele cria, olha interessante, ele cria o ensino controlado pelo Estado, mas diferente, né? Um ensino público. Ele reforma a educação na França com a instalação de vários liceus de colégios. A gente sabe que liceus, né? Pelo menos eu tenho boas informações quando falo em liceu de artes e ofício, liceus, e faz vários colégios, mas a nível militar. Ele declara leigo o Estado, então a religião ela passa a ser algo que pode ser utilizada, né? Separando assim essa religião do Estado, então, ou seja, ele dá essa liberdade religiosa também. E ele promulga o Código Napoleônico, que garante a liberdade individual. Ele garante a igualdade perante a lei, perante o direito, a própria a propriedade privada. Então, as pessoas vão ter esse direito agora. Ele dá o direito ao divórcio. Ele adota o primeiro código comercial. Então, a gente observa assim, quantas coisas maravilhosas que ele fez, né? Quando, então, imperador.
E a gente vai ver lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, esse livro é muito interessante, que ele traz muitas coisas assim, importantíssimas. Ele diz que Napoleão Bonaparte é um dos enviados do alto, olha só, cuja grandiosa missão era unificar e preparar o ambiente para a chegada da nova revelação. Olha a tarefa dele. Aí a gente observa quantas vezes a gente, na espiritualidade, faz algumas promessas, quantas vezes a gente se coloca como. A gente percebe a necessidade, ou seja, a gente faz promessas enquanto estamos lá desencarnados e pronto para encarnar, e quando a gente chega aqui, a gente modifica tudo. Isso aí. Então, ele estava lá preparado para isso. A gente vai ver coisas interessantes sobre ele ainda nesse programa, né? E Emmanuel continua, mas que, cego pela vaidade e ambição, teve seus pensamentos dominados pela volúpia do poder, desviando-se do roteiro que tinha aceitado e se comprometido. Então, o que aconteceu? Vaidade, ambição, o poder fez isso. É o poder que é mal ou ruim? Não, a gente é que se compromete e a gente às vezes não cumpre devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo. Então, é isso que aconteceu, então, com Napoleão. Então, nesta mesma época, informa-nos Emmanuel também sobre a vinda do espírito que assumiria a identidade de Allan Kardec. Então, a gente vê que a coisa vem chegando. Então, primeiro vem Napoleão para preparar o caminho, tanto que tem coisas importantes que ele fez, e depois, então, encarna Kardec. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado da sua missão consoladora. E aí a gente vai ver também que lá o irmão X, né, Humberto de Campos, irmão X, nesse livro Cartas e Crônicas, também psicografado por Chico Xavier, ele vai descrever essa assembleia, ele vai mostrar para a gente como é que ocorreu isso, e ele diz que foi no dia 31 de dezembro de 1799, e feito nas esferas superiores. Vamos acompanhar para a gente compreender como foi, então, esse preparo da doutrina, né, através de Napoleão, que teria essa grande missão, e essa vinda, essa reunião para a vinda de Kardec. Então, relata que legiões de espíritos sábios e benevolentes reúnem-se para marcar a entrada do novo século. E cita, entre outros, a presença de. Aí a gente vai colocar vários que Emmanuel colocou aqui, que tem vários espíritos grandiosos, né, que se estava reunido nesse congresso, vamos colocar assim. Então, olha só, o time é de valor, hein? Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís da França, São Vicente de Paulo, Espinosa, Erasmo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Dante. Então, olha só, esses espíritos, ele não falou todos, falou alguns, estavam reunidos nessa reunião. E olha só, vamos ver as coisas que aconteceram nessa reunião, nos trazido, né, por Emmanuel. Em dado momento, à frente do grupo de espíritos encarnados no planeta, temporariamente desdobrados do seu corpo físico, então tinha os espíritos que estavam lá e espíritos desdobrados que estavam aqui encarnados e se desdobraram e foram para lá. Está a figura de Napoleão Bonaparte, o qual é recebido por alguns desses espíritos que o saúdam e o acolhem. Então, Napoleão Bonaparte está aqui encarnado, no seu corpo físico aqui, desdobram-se ele para que ele participe dessa reunião e ele é recebido lá por alguns companheiros daqueles que nós colocamos. Quando dos recantos do infinito abre-se uma estrada de luz, olha só, vamos raciocinar, né? Pela qual desce como que estrelas e que se transformam em figuras humanas nimbados de luz celeste. Aí eu fico imaginando aqui, trouxe até para a gente imaginar umas imagens aí, como é essa figura, né, da forma que Emmanuel traz para a gente. Dentre todos, no entanto, um deles, um deles avultava em superioridade e beleza.
tiara rutilante brilhava-lhe a cabeça, como que aureolar-lhe de bênção e olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado a recamar-se de suprimas titilações. Então, assim, Emmanuel faz um relato, uma dramatização para a gente poder tentar trazer na mente como é que é essa chegada, quem é que está chegando, quem é que está botando ali, né? Então, esse espírito que fora escolhido pelo planejamento divino a abrir os caminhos da nova revelação consoladora, que faria da mensagem cristã deturpada e relegada aos cultos exteriores ao longo dos séculos, agora retificada e lembrada todas as coisas. Quem é essa figura, então? Aparece Kardec. Allan Kardec surge novamente no cenário planetário. 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nasce em Leão, 3 de outubro de 1804. Então, assim, as coisas têm um significado, têm um porquê, têm uma lógica. E aí é quando a gente vai percebendo a importância da gente entender como é a estrutura, como isso, então, foi acontecendo, como isso foi chegando para cada um de nós. E continua, muito interessante, nessa crônica, Humberto de Campos, né? O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo. A gente entende, então, né? Vinha e queria abraçar quem? Abraçar quem? Quando o céu quando o céu aparece abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Olha o que se fala para ele. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este, à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra, atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então ele está falando, essa voz que surge, fala para Napoleão, mostra a Kardec que está vindo então. César ontem e hoje o orientador. Rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Eu não consegui compreender se realmente ele fala que César ontem, se ele é um dos César, né? E hoje não, mas ele fala, essa voz que vem, que eu não consegui identificar, entender que voz é essa, quem é, se é o Gabriel, que espírito é esse, ou se é o próprio Jesus, mas falando, falando para Napoleão desse compromisso que ele tem para abrir esse caminho, então, para Kardec. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontar-se-ão, pobre, sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Então, assim, é aquela oportunidade, você se comprometeu com isso na espiritualidade, o teu compromisso foi vir e abrir os caminhos. Então, ainda há tempo de você mudar, né? Porque, olha, a coisa está acontecendo. Kardec está aí, com esse compromisso. E aí, ele, é, e a gente sabe da história que ele não deu prosseguimento a esse comprometimento, né, que seria muito necessário. Dentro de um novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo. Então, essa voz, né, esse espírito que aparece superior e
e dá essa orientação dessa chegada, né, do novo século. E aí, então, a gente fica por aqui. A ideia não é prolongar muito, mas para a gente possa compreender bem que a doutrina ela tem um prosseguimento, não foi assim chegada, não foi Kardec, não é o nosso mestre, vamos colocar, o nosso mestre é Jesus, né? Kardec é aquele que está trazendo para nós essa codificação. E assim a gente termina mais um programa, né? A gente está progredindo, a gente está estudando junto, na realidade. Estamos estudando junto porque nós não nos cansamos de estudar a doutrina espírita, e cada vez que a gente estuda, a gente aprende, e a gente fica naquela questão, né, de que fizeram para Sócrates. Sócrates, disseram que tu és o mais inteligente da França, que tu és a pessoa mais inteligente da Grécia. E ele, pô, mas o que sei é que nada sei. Quanto mais sei, percebo que menos sei. E realmente, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que precisa estudar. E a gente sabe que a doutrina solicita isso da gente, né? Vamos dar prosseguimento. Na próxima semana estamos aí dando prosseguimento a esse nosso estudo. Esperamos que cada um possa aproveitar da melhor forma possível. Pedimos sempre que compartilhe, pedimos sempre que assista, que acione o sininho, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter um alcance cada vez maior e dar essa oportunidade para as pessoas de conhecer a doutrina espírita. Façam perguntas, tá? Continue fazendo. Tem aí o Zap no final, aí vai ter o Zap, o nosso e-mail. Façam perguntas que a gente vai responder da melhor forma possível. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.